Bom dia, irmãos. Vamos começar agora a transmitir a nossa escola dominical deste domingo, dia 29 de março de 2020. Mais uma vez, nossa escola dominical terá que ser online, transmitida online, em função da dificuldade ou da impossibilidade de nos reunirmos. Eu gostaria de iniciar dar boas-vindas aos irmãos que estão chegando aí, e iniciar esse momento dizendo a vocês que durante a aula, nós nos sentíssemos uma aula de escola dominical. Se você quiser fazer alguma pergunta, quiser decidir, quiserem interagir conosco, eu vou tentar responder. Eu consigo ver aqui algumas mensagens na tela. Se for muito rápido, às vezes eu posso perder uma outra pergunta, mas você acena ou levanta a mão aí, a gente vai interagindo com vocês. Vamos tentar, através do texto, é claro, nós não estamos numa sala de reunião como fizemos na quinta-feira, mas através das mensagens, dos comentários, a gente interagir a respeito da lição e até tirar alguma dúvida que porventura venha a existir, tá? Então, a gente vai dar início a esse momento com uma oração. Gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus que nos conduza em cada momento, nos estudos, para que haja aprendizado e haja realmente crescimento espiritual nessa manhã. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por cada momento que o Senhor nos tem concedido e até mesmo esses momentos em que temos sido obrigados a ficar em casa, não podendo nos deslocar, Senhor, e as dificuldades que têm sido geradas, fazem-nos compreender o teu propósito. É claro que sentimos muita falta de estarmos juntos, da comunhão dos irmãos, de estarmos ali interagindo uns com os outros, mas temos tido a oportunidade de usar esses meios eletrônicos, de poder nos comunicar. E nós te agradecemos por isso. Esse tempo de mudança de costumes, de formas, que o Senhor nos dê sabedoria para entender o teu propósito. Talvez para estarmos mais juntos dos nossos queridos, também orando e cultuando o teu nome em nossos lares e também nos relacionando, mesmo que seja virtualmente, de uma forma mais intensa. Já que muitos de nós estão em casa, os seus afazeres têm sido reduzidos. Ó Deus, ajuda-nos disso. E agora, Senhor, nesta manhã, ajuda que o estudo que teremos venha a nos fazer crescer na tua presença. Muito obrigado, abençoa cada um dos irmãos, das pessoas que vierem a assistir essa transmissão e falam aos nossos corações através da tua palavra. Ó Deus, te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, antes da gente começar o estudo, a gente vai entoar aí um cântico e você pode acompanhar aí da sua casa. A gente não vai estar ouvindo você, mas você pode acompanhar aí da sua casa o cântico que nós vamos cantar. Qual que é o cântico, meu amor? Tá. Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Esse é o cântico, não sei o nome dele exatamente. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo
gracioso de nada se sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar em grande súplice e oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Amém. Irmãos, para a gente, para o nosso estudo desta manhã, eu gostaria de que nós abríssemos as nossas Bíblias no Salmo de número 3. Salmo de número 3. E eu quero enfatizar, se algum irmão tiver alguma dúvida ou quiser interagir, pode mandar uma mensagem. Se eu conseguir visualizar aqui, eu paro e respondo a essa dúvida, né? Através dos comentários aí a gente consegue interagir. Eu consigo ver alguma coisa. Se eu deixar passar, eu já pedi aqui para a Giovana ou para a Leninha me ajudarem vendo alguma pergunta. Então vamos lá, Salmo de número 3, vou fazer a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Nesse é o texto, quero fazer mais uma breve oração. Senhor, agora ilumina-nos a mente e o coração para compreendermos a tua palavra e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse salmo é um dos meus salmos prediletos porque Davi nele talvez passe por seu momento de maior angústia. A gente vai analisar o contexto do salmo e ele está claro aqui, ele não é obscuro, porque o próprio título do salmo afirma, né, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Então ele compôs esse salmo quando ele estava fugindo de Jerusalém, quando Absalão se rebelou contra o pai e organizou um grupo, um pequeno exército para marchar contra Jerusalém e tomar o poder de Davi. E Davi, então, não querendo que a cidade fosse prejudicada, ele sai da cidade e
juntamente com um pequeno grupo de homens, de companheiros fiéis, e vai ali, atravessa o ribeiro Cedron e vai em direção ao deserto para se esconder, para fugir de Absalão. E nesse momento, momento de angústia, um momento de tristeza, sim, porque ele estava, Davi amava, nós vemos na palavra de Deus, em muitos momentos, que Davi amava Absalão, tanto que, mesmo depois de retomar o poder, ele chora quando o Absalão morre, e ele tem que fugir agora. Ele está ali, o coração partido, por ter ver o seu próprio filho, o filho que ele amava, se rebelando contra ele, tomando-lhe o poder e vindo até mesmo com perigo para possivelmente até mesmo matá-lo. Então, Davi está fugindo e ele transforma esse momento de angústia, esse momento de dor, esse momento de tristeza, Davi transforma num motivo de louvor a Deus. Um motivo de louvor a Deus. Essa perspectiva de transformar as circunstâncias difíceis em motivo de louvor a Deus, eu creio que é muito atual para a gente hoje. Né? Será que a gente consegue perceber em toda essa circunstância que nos cerca, em toda essa situação em que nós estamos vivendo nos últimos dias, em que o nosso coração está angustiado muitas vezes por sermos impedidos de fazer algumas coisas, nosso coração está angustiado porque nós não sabemos o que vai nos acontecer nos próximos dias. Nós estamos angustiados porque nós não temos a perspectiva de quais as consequências de tudo que está acontecendo para o nosso próprio país. Então, será que nós conseguimos transformar isso num motivo de cantar a Deus? É claro que este salmo, esse cântico de Davi, ele é um cântico de clamor mesmo, é uma oração a Deus pedindo ajuda, mas ele não deixa também de agradecer a Deus pelo livramento que ele crê virá e de transformar aquele momento num momento em que realmente nós devemos louvar a Deus sobre todas as coisas. Davi transforma o seu momento de angústia em um momento de declarar a vitória que ele espera sempre no Senhor. E a gente vai trabalhar com isso. Antes da gente começar a trabalhar com o salmo propriamente dito, eu gostaria que a gente visse o contexto. Como é que começa tudo isso? Se você está chegando agora, nosso texto está fundamentado no Salmo de número 3. Salmo de número 3. Aí você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 3. Mas agora, eu gostaria que você abrisse comigo no primeiro livro de Samuel, desculpe-me, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. E tudo isso está acontecendo com Davi, em certo sentido, ele começa com aquilo que aconteceu lá atrás, quando Davi adulterou com Batseba. Então, há uma... na verdade, Deus afirma para Davi que as consequências do seu adultério seriam trágicas para seu lar, para sua família, para a vida dele e seu relacionamento com as pessoas mais próximas dele. Abre a sua Bíblia, então, em 2 Samuel, capítulo 12. Vejam os versículos 10 a 12. Isso depois que Natã repreende, Davi reconhece o seu pecado e Deus diz assim para ele, através do profeta Natã. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres
à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então aqui, embora Deus tenha perdoado o pecado, isso é colocado no verso 13, Davi confessa a Natã, pequei contra o Senhor, e Natã diz a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, haveria consequências imediatas, a morte daquele filho que Davi teve com Batseba, e consequências futuras, que começam com o incesto de Aminon, seduzindo a sua irmã, o assassinato de Aminon por Absalão, a fuga de Absalão para uma cidade de refúgio, onde ele fica por 3 anos, e depois ele retorna para Jerusalém. Ele retorna para Jerusalém, fica 2 anos em Jerusalém sem ver a face de Davi. Davi permite que ele retorne, mas não quer vê-lo. E após 2 anos ele é aceito novamente no palácio. Entretanto, ele inicia uma campanha contra o seu pai. No capítulo 15, ainda do segundo livro de Juízes, nós temos esse plano, essa revolta de Absalão contra o seu pai. Ele começa lá no capítulo 15, diz assim, logo no início do capítulo 15, verso 1, depois disso Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém chegava-se para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Eu estava lendo esse texto e lembrando aí dos nossos políticos, né? Absalão aqui é a figura do político. Ele se colocava ali onde o povo chegava, nas portas de Jerusalém, e abordava o povo e dizia assim, olha, de onde você é? De que terra você vem? Eu sou de tal tribo, de tal lugar de Israel. Olha que bom. Qual é a sua demanda? A minha demanda é tal. Muito bom, você realmente é justa a sua demanda. Pena que o rei não pode te atender. Se eu fosse juiz sobre Israel. Se eu tivesse esse privilégio. Se eu pudesse te ajudar. Se eu tivesse esse poder, eu te ajudaria. E aí então a pessoa via que ele era um príncipe, afinal de contas, todos conheciam Absalão. O texto anterior fala da beleza de Absalão, e ele então, a pessoa se ajoelhava para honrá-lo como um príncipe, ele dizia, não, daqui, abraçava a pessoa, beijava a pessoa, falava assim, não, porque é isso, sou um conservo teu. Então ele fazia essa política, exatamente esse jogo político de tapinha nas costas, eu vou cuidar da sua demanda, e ele foi conquistando o coração do povo dessa forma. Vejam que não é de hoje esse tipo de atitude. E ele foi, as pessoas começaram a simpatizar, certamente, além de da pessoa deles, um homem, a Bíblia fala da beleza de Absalão, ele certamente era uma pessoa carismática e sabia fazer muito bem isso. Essa estratégia foi amadurecendo ao ponto de ele chegar num momento, passado algum tempo, e ele então, aqui diz no verso 7, ao cabo, ainda no capítulo 15,
2 Samuel, capítulo 15, verso 7. Observe aí. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Lembrando só que Hebrom era a terra, a região central de Judá, né? Então era ali para onde ali foi que Davi foi, inclusive, coroado rei a primeira vez. Ele foi coroado rei em Hebrom. Depois ele marchou com seu exército, teve que disputar ali ainda um pouco com Abner, que era filho de Saul, para posteriormente então assumir o reino sobre toda a nação. E Absalão fez a mesma coisa. Ele foi a Hebrom, só que ele deu o pretexto para Davi que ele iria ali somente para adorar, para cumprir um voto que ele tinha feito quando ele estava no exílio, quando ele tinha fugido para a cidade de refúgio. E ele, então, quando ele vai para Hebrom, vejam no verso 10, enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Então ele iria para Hebrom, na verdade, para ali ser coroado rei e então vir em direção a Jerusalém com o seu exército para tomar Jerusalém e se tornar rei sobre toda a nação de Israel. Havia uma ambição desmedida aqui, e Absalão queria fazer algo que Deus não tinha ordenado e nem permitido. Então ele vem e ele está agora disposto a assumir o trono em Jerusalém e governar sobre todo Israel. Para isso, ele inclusive lança mão de um dos conselheiros de Davi. Ele chama Aitofel, que era um dos conselheiros, fazia parte do conselho de Davi, e para acompanhá-lo a Hebrom, para dar credibilidade à sua rebelião. Então era essa a circunstância. Ainda aí, no versículo 12, fala disso. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração e crescia o povo que tomava partido de Absalão. Então Absalão foi montando totalmente um esquema de revolução mesmo. Inclusive ele escolheu 200 homens e foram convocados, que não sabiam o que ia acontecer, para irem a Hebrom se encontrar com ele. Então havia toda uma sistemática que certamente durante aqueles 4 anos Absalão foi arquitetando para tomar o lugar do seu pai. Então essa era a circunstância. E agora nós vemos ainda aí nesse texto, né? Verso 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. E no verso 14 nós vemos aí aquilo que Davi coloca no seu coração de fazer, que é não enfrentar o seu filho, ou não enfrentá-lo ali em Jerusalém, porque isso seria uma calamidade. Ele poderia destruir a cidade, matar pessoas. Ele pega um pequeno grupo e ele diz assim no verso 14, ainda 2 Samuel 15, 14, para quem ainda não está acompanhando, segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Veja que, dizendo assim, olha, vamos rápido, para que ele não nos encontre aqui e não sobrevenha sobre nós algum mal e ele fira. Veja que interessante,
Davi, ele sabia que ele corria risco de vida. Ele sabia que, embora ele estivesse fugindo, ele poderia ser pego a qualquer momento, poderia ser morto pelos soldados, por aqueles que estavam ao lado de Absalão, a qualquer momento. Mas ele não quis que isso acontecesse na cidade, para que a cidade não fosse ferida à espada, para que pessoas não morressem, para que esta batalha não destruísse aquele lugar que também Davi amava, que era a cidade de Jerusalém. Então ele foge. Aqui diz que ele atravessa lá o Cedron em direção ao deserto. Tá? Verso 23 diz assim: toda a terra chorava em alta voz e todo o povo, também o rei, passaram o ribeiro Cedron, seguindo o caminho do deserto. Então eles foram ali em direção ao deserto. No meio do caminho ele encontrou um descendente de Saul, que começou a dizer: cadê o seu poder? Começou a questioná-lo. E é nesse contexto que a gente, então, agora, voltando lá no Salmo, é neste contexto que Davi compõe, então, o Salmo. Ele compõe um Salmo, não no momento de paz, em nenhum momento de recordação. Não é um Salmo que ele compôs depois, lembrando de tudo que aconteceu, do poder de Deus agindo em favor dele, ele retomando o poder. Ele não compôs o Salmo na tranquilidade do seu palácio, anos depois, não. Não é um Salmo que ele fez mais tarde, mas ele fez esse Salmo, ele compôs esse Salmo no momento da angústia, como uma oração a Deus, como uma declaração de confiança em Deus, transformando aquele momento num motivo de louvor a Deus, apesar da angústia e da tristeza que estavam no seu coração. Eu gostaria agora, então, de considerar esse salmo. Eu vou aqui considerar uma sugestão. Quando Charles Spurgeon ele faz um comentário sobre esse salmo, ele divide esse salmo em 4 momentos. Ele diz que esse salmo, para ser bem entendido, ele precisa ser corretamente dividido. E ele divide o salmo de 2 em 2 versículos, mostrando os 4 momentos ou as 4 condições que levam Davi a fazer, a compor este salmo. E eu gostaria de considerar isso com os irmãos. Uma outra questão, a gente deve entender também que Davi ele é tipo de Cristo. E as perseguições, as aflições que Davi sofreu, elas prefiguram a perseguição do próprio Jesus, que foi perseguido e morto pelo seu próprio povo. Jesus, ali em Jerusalém, quando ele vem para a sua última Páscoa em Jerusalém, quando ele adentra a cidade, nós vemos o povo preparando o caminho, jogando suas vestes, jogando aqueles que não tinham mais roupas para jogar, para atapetar o caminho do Senhor. Pegam folhas de árvores e lançam no caminho. Ele entra ao clamor das vozes que dizem: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, porque viu ali o cumprimento de uma profecia do profeta Zacarias. Entretanto, cerca de uma semana depois, aquele mesmo povo que o havia recebido como um rei dizia diante do tribunal de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Então, nós claramente podemos ver que toda essa perseguição que Davi sofreu, muito embora ela seja uma consequência do seu pecado, e era uma situação que ele, com as suas decisões, com as suas atitudes, trouxe sobre si. Deus usa essa situação para apontar para aquele que, sendo o verdadeiro rei, o verdadeiro descendente de Davi, seria também afligido, perseguido e morto por aqueles que eram o seu povo. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, esse texto também ele é um texto profético, ele não é apenas
um texto que diz respeito a uma situação histórica, mas é um texto que também fala conosco. E da mesma forma, quando nós hoje, igreja, somos perseguidos, e o próprio Jesus disse, se a mim perseguiram, quanto mais a vós, também perseguiram a vocês. Quando nós enfrentamos dificuldades, problemas, lutas, nós temos que entender que isso faz parte da nossa carreira cristã. E certamente, se nós olharmos para o céu, olharmos para Jesus, poderemos transformar esses nossos momentos de angústia em situações em que poderemos louvar a Deus, compreendendo o seu propósito para as nossas vidas. Voltando então ao texto, o primeiro momento está descrito nos versículos 1 e 2, que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então a situação era bem essa. Aquelas pessoas, é verdade que quando Davi saiu da cidade o povo chorava, mas as pessoas estavam, na sua grande maioria, afeiçoadas a Absalão, estavam presas por Absalão, estavam dispostas a servir Absalão. E então ele vê não inimigos externos. Então aqui Davi não está falando de inimigos externos. Não são os filisteus que se levantam, não são os moabitas que se levantam contra ele, não são povos ao redor de Jerusalém. Mas quem se levanta contra ele aqui é exatamente a sua casa, o seu filho e o seu povo, o povo que ele amou, o povo pelo qual ele serviu todos aqueles anos, pelo qual ele lutou, e agora esse povo está se rebelando contra ele, está revoltado contra a atitude contra Davi por conta da influência de Absalão. Então é essa a situação. Então o que ele faz aqui nesses dois primeiros versos? É como ele colocasse diante de Deus a sua queixa. Davi, ele se coloca diante de Deus e diz, Senhor, como tem crescido. Davi estava assim, assustado. Certamente ele foi pego de surpresa. Talvez ele soubesse ou tivesse ouvido falar, alguém o tivesse relatado. A Bíblia não nos diz nada a respeito disso, mas é bem possível que ele tenha entendido ou visto seu filho fazer algum contato com as pessoas, mas ele foi pego totalmente de surpresa em saber que o seu próprio filho havia se levantado contra ele. E que o povo, né, como diz lá no texto, estava já com o coração voltado para Absalão. Mais do que isso, ele ficar sabendo que um dos seus conselheiros, ou seja, quem eram os conselheiros? Quem são os conselheiros de um rei? São aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que o rei consulta quando tem que tomar alguma decisão. São pessoas de confiança. E um dos seus conselheiros, no caso Aitofel, havia simplesmente traído a confiança de Davi e seguido após Absalão. Então, nesse momento, ele coloca diante de Deus. Então, ele está ali fugindo, ele está a caminho do deserto. Talvez no momento em que eles param ali, ele para e ele escreve um salmo e diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. Na minha casa, eu vejo todo o meu povo contra mim. Eu estou sozinho, há um pequeno grupo que o segue, há um pequeno grupo que acompanha Davi, que está ao lado de Davi ainda, mas a grande maioria do povo está do lado de Absalão. Até uma coisa, é muito certo isso. Muita gente acaba seguindo o fluxo. E como haviam pessoas importantes que estavam apoiando Absalão, na mente do povo, certamente sem entender direito o que estava acontecendo, muitos seguiram Absalão. E Davi fala, olha, há muita gente que está aqui se colocando contra mim. Muita gente. Então ele coloca isso diante de Deus. Senhor, olha isso. Observa o que está acontecendo comigo. Olha como os meus adversários têm crescido. No verso 2 ele diz assim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, além da questão
da traição, um povo que que tinha Davi como rei e agora o traiu, desprezando e colocando um outro rei em seu lugar. Eles estão ainda dizendo, olha, Deus não vai salvá-lo. Meneando a cabeça, dizendo, olha, não tem jeito. Eu fico imaginando aqui a cena ali diante da cruz do Calvário, muitas das pessoas que estavam ali presentes, que tinham trocado Jesus por Barrabás, que tinham cedido às pressões do Sinédrio, de todas aquelas pessoas que queriam Jesus morto, e eles olhavam para a cruz e balançavam a cabeça, como dizendo, não há salvação. A gente tem uma ideia do que aconteceu ali, e um dos salmos mais impressionantes da Bíblia, dos Salmos de Davi, é o Salmo de número 22, que descreve, veja, isso 900 anos antes de Cristo, que descreve com muito detalhe a situação de Jesus da cruz. Ele começa por uma frase que o próprio Jesus usou na cruz. E o Salmo 22 ele começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? E Davi vai escrevendo o Salmo, e ele vai dizer aqui, no verso 8, que as pessoas, verso 7 e 8, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça, balançam a cabeça e dizem, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então, veja, aqui um salmo que mostra em que Davi é um salmo realmente messiânico, que fala de Jesus na cruz. Veja no verso 12, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca como um leão que despedaça e ruge. E aqui, como se Jesus dissesse assim, a fúria daqueles que me crucificam é tanta que eles agem como animais, como touros, como animais selvagens que querem me destruir. E Davi, ele vai falar disso também, ainda no Salmo 3, quando ele diz que os inimigos, Deus quebraria os dentes dos inimigos, e comparando-os certamente a animais. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa tipologia, né? Esse Davi como tipo de Cristo. Ele não era perfeito, ele estava realmente bebendo daquilo que ele mesmo, comendo daquilo que ele mesmo plantou, né? Como diz lá em Gálatas, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele estava ceifando aquilo que ele plantou, mas este salmo, composto por ele naquele momento de angústia, aponta para aquilo que Jesus fez por nós e para a perseguição de Jesus. E interessante que, assim como Davi coloca a sua angústia diante do Pai, contando, se queixando diante dele daquilo que estava acontecendo, o próprio Jesus também faz isso quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não há nenhum problema em que nós coloquemos as nossas queixas ou aquilo que não compreendemos diante de Deus. Não há nenhuma dificuldade em que nós dobremos os nossos joelhos e ao orarmos, digamos a Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? Me explica, me mostra. Não é, Senhor, por que eu não mereço? Não é isso. Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. Eis aqui a minha queixa. Paulo vai dizer assim que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, antes fazer conhecidas diante de Deus as nossas súplicas com ações de graças. Não há nenhum problema em fazer isso. Deus ele nos incentiva a que nós nos acheguemos a Ele, a que nós coloquemos diante de Deus a nossa angústia. Davi fez isso. Ele começa o salmo, esses 2 versículos, dizendo, Senhor, olha o que está acontecendo. O povo está contra mim. O número de pessoas que se revoltam contra mim, se levantam contra mim, está crescendo.
Eu estou só, eu estou um grupo pequeno. Até Aitofel, meu filho me traiu, meu conselheiro me traiu, o povo está a seguir após eles. E então ele coloca isso, Senhor. Eles dizem que para mim não há salvação. Então, no primeiro momento, ele desabafa com Deus. Ele coloca a sua surpresa, a sua angústia, a sua. Não, ele não está desesperado, mas ele está triste, com o coração quebrado diante de tudo o que aconteceu, de tanta traição e de tanta rebeldia contra aquilo que ele sempre tentou fazer melhor para o povo. Mas no verso 3, então, o primeiro momento é um momento de queixa. Então, eu disse que eu peguei uma divisão que o Spurgeon faz no seu comentário. Há um momento de queixa, é um momento de desabafo, um momento em que nós, trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, nós colocamos diante de Deus aquilo que está acontecendo. Senhor, olha o que está acontecendo. Não que Deus não saiba. Deus não precisa que nós falemos, Ele sabe antes do que nós precisamos daquilo que nós precisamos. Mas Ele nos incentiva a que façamos isso, a que coloquemos as nossas súplicas, os nossos pedidos diante dEle. Deus nos incentiva a colocarmos diante dEle as nossas queixas. Mas Davi muda o tom quando você vê o verso 3 e 4, porque ele olha agora para Deus e diz: Senhor, essa é a minha situação, essa é a circunstância em que eu me encontro agora. Entretanto, vejam aí o verso 3 e 4. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. É quase que uma réplica daquilo. As pessoas dizem, não há em Deus salvação para ele. No entanto, não é assim, não. Eu sei quem eu creio. Como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu não tenho dúvidas de quem eu sirvo. Eu não tenho dúvidas de quem eu estou, a quem eu estou me dando, me entregando. E Davi então coloca claramente aqui que o Senhor é o seu escudo. Ele declara agora a sua confiança em Deus. As pessoas podem até mesmo me acusar, elas podem até mesmo dizer que não há salvação. Eu posso, como ele encontra pelo caminho, alguém que diz assim, olha, e agora? Cadê aquela prepotência? Cadê aquela altivez? Quem você acha que é? Ué? Você não é o santarrão? Você não é o bonzão? Você não é o cara que, o crente? E agora? Cadê o seu Deus? E eu ouço aquilo, me calo e digo para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é meu escudo. Eu sei que o Senhor vem e cuida da minha causa. Eu sei que o Senhor é a glória. Eu sei que o Senhor me levanta e exalta a minha cabeça. Eu sei que o Senhor... eu sei que tem muitas coisas, eu sou falho, sou errado, mas eu sei que fui salvo, fui perdoado e que agora o Senhor me aceita no teu trono de graça. Eu sei que quando eu oro, quando eu clamo, quando eu busco a tua presença, o Senhor me ouve. Eu não tenho dúvida disso. E eu quero, de verdade, te continuar servindo. Não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, verso 4, e ele do seu santo monte me responde. Não apenas me ouve, mas ele me responde. Eu sei que as minhas orações, os meus clamores, as minhas queixas não vão cair no vazio, porque eu conheço. Então, primeiramente, há um momento em que de desabafo ou de queixa diante de Deus, mas há agora uma declaração de confiança. O mesmo Jesus que começa ali a sua primeira frase na cruz dizendo Deus meu, por que me desamparaste? Ele termina dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim como Jesus, Davi é tipo de Jesus, e aqui Davi, ele confia em Deus, e Jesus, então ele lá na cruz,
né? Fazendo aquela associação entre os dois momentos, cercados por homens maus que queriam a sua morte, que de fato levaram a efeito, matando naquela cruz. Jesus cumpriu aquilo que ele veio fazer e ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Há uma confiança. Davi confia em Deus. Isso nos traz esse desafio. Quando nós desabafamos, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, será que nós temos essa coragem, essa fé, essa crença em Deus, ao ponto de dizer assim: Senhor, eu sei que eu não estou entendendo nada, eu sei que a circunstância é difícil, eu sei que não tem previsão do que pode me acontecer. E quando eu falo isso, eu falo em relação tanto a perseguições, como a problemas que nós enfrentamos. Problemas como esse que nós estamos enfrentando agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana, duas, quando as coisas começarem a voltar ao normal, como vai estar o país, a economia, a minha vida, as minhas finanças. Eu não sei como é que vão estar os meus relacionamentos. Há tantas coisas que ainda são distantes para nós, dúvidas para nós. Mas nós podemos dizer: Senhor, nós confiamos em Ti. Nós estamos confiados que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração. Você tem confiado em Deus? Você tem, nesses dias, eu sei que, às vezes, como muita gente está em casa, sem ter muito o que fazer, aí liga a televisão e vê notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Né? E briga política, notícia ruim, briga política, é só isso que a gente vê na televisão hoje. E aí você fica angustiado. Mas você olha para Deus e diz: Senhor, eu confio em Ti, porque o Senhor ouve a minha oração. Então Davi, ele primeiramente coloca a sua queixa. E em segundo lugar, então ele volta-se para Deus e diz: Senhor, eu confio, porque eu sei que o Senhor é o meu escudo e aquele que me ouve. E como consequência dessa confiança em Deus, é que nós entramos na terceira parte do Salmo, que são os versículos 5 e 6. Então, porque ele sabe que Deus o ouve, porque ele sabe que Deus é o seu escudo, porque ele sabe que Deus é quem vai protegê-lo e que vai cuidar da sua vida, ele pode declarar com todas as letras. Olha, versos 5 e 6 é uma declaração de segurança. Então, primeiro, queixa. Segundo, confiança. E agora é uma declaração de segurança. Eu estou seguro em Deus. Olha versos 5 e 6. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Eu gostaria que você imaginasse aqui, eu gosto quando a gente está na escola dominical, que a gente pode, alguém levanta a mão e interage, mas assim, queria que você imaginasse a situação aqui. Davi não está no seu palácio, ele não está no seu quarto, ele não está numa cama confortável, onde ele vai cercado por soldados, ele não está ali cercado pelos muros de Jerusalém, ele não está numa situação de tranquilidade. Ele está fugindo. Certamente o seu lugar de dormir é uma tenda, ou no máximo uma tenda, um pano sobre o chão onde ele se deita, usando talvez qualquer bagagem como travesseiro, uma situação totalmente diferente, difícil. Lembrei-me aqui agora de Jacó, que quando foge de seu irmão, Esaú, ele usa uma pedra como travesseiro. Davi está fugindo. Mas além da fuga, ele tem ameaça. Eles têm alguém, o seu filho, Absalão, que está atrás dele, que pode encontrá-lo a qualquer momento. Ele pode dormir e não acordar. Lembre-se quando Davi estava fugindo de Saul, e no momento em que Saul estava acampado, o perseguindo, Davi vem, entra no meio dos soldados
e rouba a espada e o bornal de Saul. Ele não ousou ferir Saul naquele momento, mas ele disse: olha, cadê os seus soldados? Cadê aqueles que deviam guardar o rei? Se ele fosse um homem que não tivesse o temor do Senhor, Saul poderia estar morto naquele momento. Da mesma forma, por mais atentos e cuidadosos que fossem os homens que seguiam Davi, ele poderia ser morto a qualquer momento pelo exército do seu filho. Mas ele diz assim diante de Deus: eu deito e pego no sono. Ele não ia ficar acordado. Aquela circunstância não ia tirar o sono dele. Aquela situação, por mais angustiante, aflitiva, não ia fazer com que ele deixasse de descansar, até porque ele sabia que ele precisava descansar para poder estar alerta contra qualquer ameaça. E ele descansava. Descansava porque o seu espírito estava em paz. E o seu espírito estava em paz, apesar da angústia, a tristeza que eu já falei, mas a sua alma estava em paz porque ele confiava em Deus. Ele dormia e pegava no sono. E ele tinha a convicção de que ele acordaria, e só acordaria, se o Senhor o sustivesse. Isso é uma realidade para todos nós. A gente dorme e só vai acordar, de fato, se o Senhor nos mantiver vivos. Isso é uma realidade que nós enfrentamos todos os dias, sem perceber. A gente até se esquece o quão Deus é bondoso em nos manter vivos, porque toda a vida vem de Deus. Mas aqui é uma situação bem específica. É uma situação de ameaça de morte. Havia um risco de morte contínuo ali para com Davi. Ele poderia realmente ser alcançado por um exército e não amanhecer no outro dia. Mas ele diz: deito e pego no sono. Eu estou em paz. As circunstâncias são difíceis. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã, mas eu vou dormir tranquilo. Porque se o Senhor me sustiver, se o Senhor me guardar, eu vou levantar amanhã cedo. E olha o verso 6 ainda. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. A minha confiança em Deus é tal que eu não tenho medo, eu estou seguro. Não importa o quão aflitiva seja a situação, não importa quantas pessoas estão cercando, não importa quantas ameaças estejam ao meu redor, elas não me amedrontam. Eu estou seguro. A segurança, meus irmãos, ela nos permite continuar vivendo o presente. Porque muitas vezes, é certo, o medo ele é algo necessário. O medo faz parte do nosso instinto. O medo ele prepara o nosso corpo para reagir em meio a uma circunstância difícil. Mas o problema é quando esse medo se transforma numa doença. Quando esse medo começa a tirar o nosso sono, começa de tal forma a afetar o nosso organismo que nós não dormimos mais, não comemos direito, não nos relacionamos direito. Isso acaba nos destruindo. Isso vai minando a nossa saúde. E tem muita gente aí, principalmente entre aqueles que não creem em Deus, que neste momento estão ficando doentes. Ainda ontem eu vi uma reportagem que falava sobre isso, do aumento de casos de depressão nesse momento de quarentena, de pandemia. As pessoas estão tão preocupadas, estão tão angustiadas com a situação que estão ficando doentes. E nós não podemos ser assim. Davi entendia isso. Ele fala assim: não tenho que temer o que está acontecendo. Não tenho que temer as ameaças externas. No caso dele ali, as pessoas que eram os seus súditos e que agora eram os seus inimigos. Ele não tinha que temer aquelas pessoas, não tinha que temer o seu filho, o exército que ele juntou para caminhar após ele, não precisava temer o seu conselheiro traidor. Aliás, quando nós lemos lá no capítulo 15 do segundo livro de Samuel, nós vemos que um outro conselheiro, Uzai, quis seguir Davi, acompanhar Davi. Davi disse: não, volta lá. Porque Davi sabia que Aitofel é que estava direcionando a mente de Absalão, dizendo o que ele tinha que fazer. E Aitofel conhecia Davi.
E então ele fala, volta lá, porque você pode quebrar o conselho de Aitofel. E Uzai, então, volta para o palácio, se apresenta como se continuasse ali servindo a Absalão, e então vai contribuir para que aquela revolta sucumbisse posteriormente. Então, Davi, ele está atento, ele está planejando, sua mente está ativa, porque ele não permite que o medo os faça sucumbir. Ele não permite que o medo faça se entregar. Ele não permite que o medo o deixe paralisado. A sua mente está funcionando, o seu corpo está funcionando. Davi já não é mais novo, já não é aquele guerreiro de anos atrás que saía e enfrentava exércitos. Entretanto, ele está ativo porque a sua saúde mental, espiritual, física vem da sua segurança em Deus. Ele sabe que Deus é seu escudo, ele confia em Deus. Isso lhe dá uma segurança que permite que ele enfrente as situações, não como alguém amedrontado, fugitivo e desesperado, mas como alguém que ainda consegue definir muito bem o que precisa ser feito. Sabe, meu irmão, creio que se você na sua vida, quando você estiver angustiado, colocar as suas queixas diante de Deus, em primeiro lugar. Declarar a sua confiança em Deus. Entender que Ele é teu escudo, Ele que ouve a tua oração. Entender que Ele é alguém que você pode, Ele é fiel, você pode confiar nele. E colocar a sua segurança nele. Certamente isso será saúde para os seus ossos. Isso será saúde para a sua saúde espiritual, saúde emocional. E você vai poder perceber como deve agir em cada circunstância. Você já percebeu que às vezes, quando a gente está muito angustiado, nem estou falando agora, tem algum problema e você está muito angustiado com alguma situação, às vezes nós somos levados a tomar atitudes precipitadas, no desespero. Mas quando nós descansamos em Deus, colocamos diante dele as nossas petições, quando nós confiamos que ele é o nosso escudo, o nosso ajudador, nós ficamos seguros e essa segurança nos dá condições de continuar vivendo de forma plena, mesmo em meio a situações difíceis. Então, depois de apresentar a Deus a sua queixa, de declarar a sua confiança, de mostrar o quanto ele está seguro e quanto isso reflete nas suas atitudes, ele então agora busca de Deus a força para enfrentar aquele momento. Não está nada resolvido. Davi está escrevendo esse salmo no momento de fuga ainda. Ele ainda tem que enfrentar, provavelmente haja um confronto, ele prevê aí um confronto entre ele, seu grupo e o exército de Absalão. Ele prevê circunstâncias difíceis nos próximos momentos, próximas horas, nem digo próximos dias, mas nas próximas horas podem ser decisivas. E então ele olha para Deus novamente. Ele agora busca em Deus a força necessária para resolver, para enfrentar a situação que se apresenta. Olhe os versículos 7 e 8 aí do Salmo 3. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então agora ele se olha para Deus, fala, Senhor, eis a circunstância, eis aqui a minha queixa. Senhor, eu confio em Ti, o Senhor é meu escudo. Senhor, eu estou seguro, eu descanso em Ti, eu vou dormir tranquilo e não vou deixar que isso me tire do centro, me descentralize, não vou deixar que isso me faça ficar perturbado, que tome decisões precipitadas. Não vou deixar. Mas agora, Senhor, eu preciso que o Senhor haja. Porque não sou eu quem vai agir. Não sou eu quem vai fazer acontecer. É o Senhor. É o Senhor quem destrói os meus inimigos. É o Senhor quem resolve as situações. É o Senhor quem dá jeito naquilo que não tem jeito. Eu sei que eu confio em Ti, mas eu preciso agora que o Senhor haja. E eu peço que o Senhor haja em meu favor.
Levanta-te, Senhor. Vem, Senhor, e vem agir para resolver a situação. Se eu for olhar humanamente, pensando ali em Davi fugindo, ainda que eram homens fortes, e havia ali com ele alguns dos seus valentes, ele certamente poderia resistir a algum grupamento que viessem persegui-lo da parte de Absalão. Mas ele sabia que se a mão do Senhor não fosse com ele não teria vantagem nenhuma, ele não teria condições nenhuma de vencer aquele momento. Davi tinha plena convicção que quem deveria agir naquele momento não seria o seu braço, a sua força, não seria a sua capacidade de guerra, de articular as situações, mas ele só poderia ser salvo se Deus agisse em favor dele. No Salmo 20, numa outra circunstância, Davi diz o seguinte, Salmo de número 20, eu gostaria que você abrisse aí, verso 7, verso 6 em diante, essa confiança que Davi tinha em Deus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Era essa segurança. Ali, o Salmo 20 é provavelmente uma oração, era um momento, era um salmo que era cantado quando Davi saía para suas guerras. E quando ele saía para guerrear, provavelmente anos antes desse fato acontecer, havia toda uma cerimônia e a certeza que ele tinha que ele seria vitorioso na guerra se o Senhor fosse com ele. E da mesma forma, nesse momento de angústia, veja, lá ele está no palácio, se preparando, provavelmente já sentado no seu cavalo, paramentado para uma guerra, e saindo com um exército poderoso e forte, ele diz assim, eu sei que eu vou ganhar essa guerra, porque o Senhor está comigo. É o Senhor quem vai me trazer de volta vitorioso. Ele termina lá, Salmo 20, dizendo assim, o Senhor dá a sua vitória ao rei. Mas aqui, ele está sem exército, com apenas alguns homens ao seu lado, e ele diz assim, o Senhor é quem vai lutar a minha causa. O Senhor é quem vai me guardar. O Senhor é quem vai fazer com que eu vença. Ele vai destruir. Os meus inimigos, eles rugem como animais, mas o Senhor, e mostram os seus dentes, mas o Senhor quebra os dentes. O Senhor nos fere nos seus queixos. Um animal ferido no seu queixo, ele não tem como morder. Não tem como ser uma ameaça. Ele diz, o Senhor é quem salva o seu povo. Sabe, irmãos, nesse momento de angústia, esse salmo me leva a isso. Eu preciso aprender a colocar as minhas queixas diante do Senhor. Aprender a olhar para Ele como aquele que é o meu escudo, de fato, aquele que ouve a minha oração. Aprender que eu não preciso ficar desesperado, angustiado, a descansar nele, a ponto de dormir tranquilo e saber que o Senhor me sustenta e me faz levantar. Mas também aprender a dizer, Senhor, vem e atua em meu favor. Aqui está a grande necessidade de oração. Nesses dias de angústia, nós devemos elevar as nossas vozes como Davi o fez. Nesses momentos de luta, de dúvidas, de incertezas, tanto de saúde como financeiras, como até mesmo de como vamos viver daqui para frente. Nós devemos elevar a Deus a nossa oração. Não é momento de nos acabrunharmos, ficarmos fechados, mas é momento de chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, olha o que está acontecendo. Nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Nós descansamos em Ti, dormimos tranquilos, cuidamos da nossa mente para que possamos tomar as decisões certas na hora certa.
na hora que for para nos levantarmos, sairmos e corrermos atrás dos prejuízos, estaremos prontos, porque não nos deixamos abalar por tudo isso que está nos acontecendo. Mas acima de tudo, Senhor, levanta-te, vem e age. Age com teu poder. Muda a circunstância. Muda a circunstância da minha vida, muda a circunstância do mundo, muda a circunstância do nosso país. Abençoa, Senhor, o nosso governo. Aliás, eu queria aproveitar e te pedir uma coisa, meu irmão. Eu não sei, aqui não estou defendendo se você é a favor ou contra o governo. Mas a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governantes. E eu gostaria que você intercedesse pelo nosso presidente. Você pode até discordar das decisões dele, das afirmações dele. Não estou julgando isso, mas ore por ele. Interceda. Pedro diz que nós devemos orar pelos nossos governantes para que tenhamos dias tranquilos. Mais do que nunca é momento de jejuar e orar. Separe aí um período do seu dia, não precisa ser o dia inteiro, até o meio-dia, até as 2 horas, e faça um jejum. Ou se você tiver condições, faça um jejum de 24 horas, o dia inteiro. Mas interceda pelo nosso país. No momento de orarmos. Vejam, é momento de colocar as nossas angústias diante de Deus, de declarar nossa confiança nele, de descansarmos, ter segurança nele, para não afetarmos a nossa vida física, emocional, espiritual, por conta do desespero, mas acima de tudo, de clamarmos pela intervenção de Deus no mundo, no nosso país, na nossa família. E quando assim a gente fizer, certamente o Senhor virá e responderá a nossa oração. Davi foi restituído ao trono. Se você olhar, eu gostaria que você agora voltasse lá para o segundo livro de Samuel. Capítulo 17, a partir do versículo 27, diz assim: Tendo Davi chegado a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, e Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas, queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales mais que 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Então, tornou-lhes Davi: O que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia, ali houve grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Então veja que Davi teve tempo, ele foi alimentado, Deus separou um grupo de homens
ali para alimentar Davi e as pessoas que estavam com ele. E ele conseguiu reorganizar o seu povo. Davi era um homem de guerra, ele sabia muito bem cuidar de um exército, organizar um exército. Ele tinha homens de guerra com ele, Joabe, Absai, Itai, que lideravam os seus grupamentos. E quando aqueles homens conduzidos por Absalão vieram contra eles, não tiveram nenhuma condição de vencê-los. Talvez se eles fossem pegos antes, com fome, desfalecendo, eles seriam destruídos. Mas Deus agiu. Deus agiu levantando homens para os sustentarem, para os dessedentarem e os prepararem para aquele momento de guerra. Deus agiu, assim como Davi orou, levanta-te, Senhor. Deus agiu e fez com que houvesse grande revolta, grande derrota dos exércitos de Absalão. Quando nós intercedemos, quando nós oramos, Deus age. E aqueles que nos perseguem, aquilo que nos aflige serão derrotados. Tudo aquilo que nos angustia será tirado. E o Senhor vai nos dar uma vitória estrondosa. A gente sabe depois que o próprio Absalão morre. E eu queria chamar sua atenção aqui, que mesmo depois de tudo isso, Davi não queria que Absalão fosse morto. Mas Deus já tinha preparado algo. Deus sabia o que era melhor. E para a tristeza de Davi, Absalão foi morto de fato. Porque era o momento. Era o que era certo. Davi sofreu com a morte do seu filho, mas ele foi restituído de novo ao reinado de Israel. Quando nós confiamos em Deus, descansamos nele, oramos e pedimos que ele haja, o resultado da sua ação nos surpreenderá. Nos surpreenderá. Eu tenho olhado, irmãos, para tudo isso que está acontecendo. E tenho procurado não me angustiar. É uma situação às vezes difícil, mas eu tenho procurado preservar o meu coração. Tenho orado para isso, para que Deus haja em qualquer circunstância. Tenho olhado para essas discussões sobre o que é melhor, o que não é, e eu sei que eu não tenho o que fazer. Eu não vou fechar comércio, eu não vou abrir comércio, eu não vou prender as pessoas em casa, eu não vou liberá-las. Tudo que eu posso fazer é o que nós já fizemos, obedecer às autoridades e não nos reunirmos como uma forma de preservação da saúde de muitos. Mas tirando isso, eu não posso fazer mais nada. Mas eu preciso descansar em Deus, estar seguro nele e entender que Deus vai cuidar da situação do nosso país. E como disse aí o Marcos, né, de todos os povos. Que esse seja a nossa esperança, a nossa confiança. Obrigado pela participação, Marcos. Isso é muito bom. Nosso coração vai estar tranquilo, nós vamos dormir em paz, nós vamos estar prontos para tomar as decisões certas na hora certa. Ali alimentados, como Davi estava, ele dividiu o seu exército em 3, ele agiu como um guerreiro, como um capitão, como alguém, um general de guerra que sabe muito bem como coordenar os seus grupamentos. E no momento certo ele soube agir. E nós, no momento certo, saberemos agir para o bem da nossa família, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa igreja, para o bem da nossa nação. Que o Senhor te abençoe e te dê condições de continuar firme, descansado, seguro no Senhor. E orando, intercedendo fervorosamente, com jejum e oração, para que o Senhor se levante e que o seu agir seja tão estrondoso que não apenas nós reconheçamos isso, mas que muita gente ímpia possa vir a reconhecer o poder e o senhorio do Senhor sobre todas as coisas. Façamos isso. Vamos fazer mais uma oração? Eu queria pedir depois para a Lena que a gente cantar mais um cântico. Enquanto isso, eu vou fazer uma oração. Peço aos irmãos que me acompanhem. Pai, muito obrigado
pelo canal que temos contigo. Nós podemos, ó Deus, apresentar a Ti as nossas queixas. E só podemos fazer isso porque Jesus morreu por nós. Assim como Davi foi afligido, muito mais Jesus foi afligido. Davi foi liberto da mão do seu filho, mas Jesus foi morto pelas mãos do seu povo, porque era necessário que ele morresse por nós. E a sua morte, a morte de Jesus, nos deu acesso ao teu trono de graça, ó Deus. E ali, ó Deus, apresentamos as nossas queixas, sim, mas nós confiamos que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem ouve as nossas orações. E porque confiamos em Ti, nós estamos descansados e seguros. Podemos dormir tranquilos, nos alimentar tranquilos, conduzir a nossa vida, ainda que limitados nesses últimos dias, tranquilos, porque sabemos que no momento certo o Senhor vai agir. E quando o Senhor vier e agir, queremos estar preparados para reassumir tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Muito obrigado por essa manhã, por todos aqueles que me ouviram. Rogo que o Senhor abençoe este povo, onde estiverem, Senhor, onde estiverem. Ó Deus, cuida de suas casas, seus lares, livra-os de todo mal. E te peço, Senhor, que nos prepare para que novamente, às 19 horas, possamos nos reunir na Tua presença, para nos debruçarmos sobre a Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Fique conosco nesse dia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Amém. Grande é o Senhor, nós vamos cantar. Você pode acompanhar aí. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu irmão, minha irmã, que Deus te dê um dia abençoado, cada momento desse dia. Espero tê-lo conosco de novo às 19 horas para o nosso momento de culto. E queria agradecer a todos que estão presentes. Eu vi algumas pessoas que há muito tempo a gente não se fala aqui, participando desse momento. Muito bom, é muito grato, né? Poder, não vou destacar ninguém para não dizer, falar de um e deixar o outro de lado. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso. Até mais à noite. Um bom dia, um bom almoço para você, na sua família. Que nós possamos passar o dia, em vez de ficar ouvindo muitas notícias, passar o dia no momento devocional, adorando o nosso Deus, cuidando da nossa vida espiritual diante de Deus. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você.